geral aqui, isso é amarelo aqui, amarelo aqui. Segue a disputa, Dom Carlos. Daqui a pouco o Léo... Grafa, é melhor começar. Não, o Vasco ganha o jogo. O Léo Jardim pega pênalti. Fica tranquilo quanto a isso. Mas assim, toda uma responsabilidade necessária. Mas não vai perder, o Vasco ganha. O Léo Jardim é um dos melhores goleiros do Brasil, ele pega pênalti. Aí, eu te pergunto, se até o Felipe Melo tem noção, tem a consciência que o Vasco tem dos melhores goleiros do Brasil, que garante essa classificação na Copa do Brasil, ainda tem vascaíno que tem coragem de falar desse homem. Ah, Tiagão, tem não, irmão, que isso? Fala a verdade, que isso, Tiagão? Eu conheço dois, Patrick e Felipe, sangue do meu sangue, meus primos. Vira e mexe, então, isso, sei o que. Parem com isso! Parem de falar desse homem, é o melhor do Brasil, além de lindo, por sinal. Família, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo e ao longo do dia. Já quero projetar aqui o jogo contra o Fluminense, falando de um jogador que tá meio esquecido, mas o Diniz falou sobre ele na coletiva, Berramin Garré. É mesmo, hein, Tiagão? Não é? Sumiu. Cadê o Garré? Falar aqui também sobre o Luiz Gustavo, uma excelente atuação. Vamos falar sobre o Ryan. E aí, em relação ao Ryan, Felipe Melo, né, o Diniz e o próprio Ryan falando que o Diniz está ali cobrando, fez o gol, me deu esporro até na comemoração. E quero falar também com vocês sobre o jogo de ontem, sobre a dificuldade que o Vasco teve após uma grande vitória contra o Fortaleza. E claro que vamos falar aqui também do Lloyd. E aí, nesse sentido, eu quero trazer aqui uma análise do Felipe Melo, que estava acompanhando a partida e falando nas suas redes sociais, e também o Souza, que participou de um podcast ontem, se eu não me engano é o BarbaCast, e aí falou sobre o trabalho do Diniz. Olha, interessante aqui a gente trocar uma ideia sobre isso e também sobre o Lloyd. O Felipe Melo também falou sobre o Lloyd pra gente debater. A gente vai passar aqui também uma imagem dele que saiu meio abalado, emocionado ali, me parece que chorando. Felipe Coutinho tentando ali acalmar ele, abraçar ele. Família Vasco, e claro, exaltar aqui mais o Léo Jardim. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, falando aqui sobre o jogo, sobre a dificuldade... Não quero nem pensar nisso. Olha, que noite, hein? Que noite. Foi até difícil pra dormir, mas ainda bem que o herói, o santo Léo Jardim, estava numa noite inspirada. A gente conseguiu a nossa classificação. Mas ontem, no nosso vídeo de pós-jogo, eu comentei sobre isso, né? Poxa, vai ter muito torcedor que vai levar. E aí, tem uma certa razão, na minha modesta opinião. Mas que pode passar esse sufoco contra o Operário. E aí eu separei até esse comentário aqui do Eliezer, né? Comentou no nosso pós-jogo, ó. É revoltante ver um time com tanta tradição e história ser quase humilhado por um time de segunda divisão. Até quando vamos passar por isso? Nossa torcida não merece tanto descaso e até covardia de alguns jogadores. Família, deixa eu passar aqui esse comentário. Você concorda aqui com o meu parceiro Eliezer? É para isso tudo? Vale a classificação? Porque assim, família, eu entendo que o sufoco, realmente, né, mesmo entendendo que o time do Operário ele é organizado, mesmo entendendo que é um time que vem ali de um bom momento na Série B, né? 3 vitórias, você não pode, né? Você não pode passar esse sufoco. Mas, poxa, de longe, achar que era um jogo fácil. Cara, é um jogo que tem, assim, outros aspectos que a gente precisa analisar. O cansaço, o adversário muito melhor, muito mais nesse sentido, tá? Muito mais descansado. O Grafite falou sobre isso, é porque eu não me recordo. Acho que de 20 dias, o Operário jogou 3 jogos, sabe? Voando baixo. E aí eu acho que isso traz uma dificuldade. Um jogo de Copa que tem uma pressão também, né? O Vasco perdendo, sai. Empate, penalidades. Então acho que tudo isso influencia. Mas o Vasco não fez uma partida tão ruim assim. Principalmente no primeiro tempo. Beleza, no segundo tempo, a gente poderia ter mais domínio do jogo, sofremos um pouco mais. Mas, poxa, o goleiro dos caras pegou umas bolas ali, né? Do Piton, do Lloyd. Teve outras também. Então a gente tem que entender que o jogo, por mais que era um time da Série B, não é um jogo fácil. Eu venho falando isso aqui com vocês desde o sorteio. O Vasco pegou um dos piores confrontos. Empatado ali com o Santos e o confronto de Série A, que é o pior, Palmeiras e Ceará. Então foi um jogo difícil. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre o trabalho do Diniz, trazendo aqui o próprio Souza e também o Felipe Melo, família vascaína. E aí, claro que eu tenho que traçar uma comparação com o Grêmio. Foi eliminado para o CSA, time da terceira divisão, dentro de casa. Eu sei que teve um erro lá de arbitragem, claro, né?
inadmissível o erro lá, o gol que foi anulado, mas, poxa, você não pode depender de um erro, né? Você tem que ganhar do CSA em casa, é um time da 3ª divisão. Então, tá vendo aí? O Vasco passou ontem, foi no sufoco, coração, pá, não deveria ser assim, concordo com você, concordo com o Eliezer, mas passamos, então a gente tem que exaltar essa classificação. Família, rapidamente falando aqui de um jogador importante, eu tava vendo esse comentário também no nosso vídeo, né? Poxa, Thiagão, tá vendo aí? 2 jogadores da base se destacaram ontem, tem que dar mais oportunidade, que foi o Ryan, que foi decisivo, claro, e também o Luiz Gustavo. E o Diniz falou o seguinte sobre o Luiz Gustavo, ó. O Luiz Gustavo está evoluindo cada vez mais. É um jogador que tem um futuro muito grande pela frente. E é um jogador técnico, um jogador forte, tem boa velocidade e a tendência dele, comigo, é de ter um crescimento bastante positivo. Família, concordo, né, que ele está evoluindo demais. Você pega ali aquela atuação dele contra o Puerto Cabello, que não foi bem, estava muito nervoso e agora com muito mais tranquilidade. Dá um chutão que é necessário, mas tenta sair jogando. Em vários momentos ele dribla, né, ele tenta ali iniciar bem as jogadas. Estou gostando muito aqui desse zagueiro. E, por exemplo, se você pegar a atuação do João Vitor e a dele, ele, né, passa a impressão que é o zagueiro experiente da dupla. É o zagueiro com mais tempo de carreira. É ou não é? Grande partida aí do Luiz Gustavo. E eu, sinceramente, não sei não, hein? Acho que o Freitas, até a parada ali pro Mundial, acho que não volta, não. Maurício Lemos, né? Não sei. Tá jogando muito o Luiz Gustavo. Família, projetando aqui, rapidamente, o jogo contra o Nova Iguaçu, eu queria falar um pouco dessa resposta aqui do Diniz em relação ao Berramin Garré. Tá na tela, ó. Muito pouco tempo para mim ainda. Não só ele, como o Jean, acho que é o Jean Davi, né? Os meninos da base que estiveram aqui e não estão mais. Quando tiver a parada da data FIFA e do Mundial, eu terei mais condição de ver o elenco todo do Vasco e responder de maneira mais adequada. Hoje não consigo responder de maneira contundente, como eu pretendo usá-lo. Estou colhendo informações e, de fato, conheço pouco o Garré, o passado dele como jogador. Vou ter de ver aqui no Vasco. Tá aí o Diniz falando sobre o Garré. E por que eu tô falando aqui do Garré? Porque eu estava imaginando de ser um jogador para iniciar, né, contra o Fluminense. Porque o Paia tá voltando agora, inclusive, né, o Vasco divulgou algumas imagens dele correndo hoje, mas imagino que não vai começar a partida contra o Fluminense. E o Garré é um jogador que, né, falou na coletiva de apresentação que pode jogar nessa função de meio armador. Um cara que entendo que tá condicionado. E aí eu fico na dúvida, né, que o Diniz vai optar para esse jogo aí contra o Fluminense, se vai colocar mais um volante e adiantar um pouco mais. O Tietê pode ser uma possibilidade. O Alex Teixeira no jogo contra o Lanús entrou ali no lugar do Felipe Coutinho, né, numa dinâmica totalmente diferente, né? O Alex Teixeira não é esse cara organizador que vai tocar a bola pro lado, é um cara que vai atacar mais o gol, né? Então não sei se ele vai optar pelo Teixeira. E o Garré seria um nome, né, que gosta de flutuar, ele encosta lá atrás para receber essa bola, mas da maneira que o Diniz falou aqui do Garré, eu acho que não vai optar por ele não, mas eu queria saber a sua opinião. E eu espero, né, que nessa parada ir pro Mundial o Diniz possa entender, conhecer um pouco mais o jogador, porque eu acho que é um jogador que pode ajudar a família vascaína. Realmente não teve ali o primeiro impacto do Nuno, mas eu não acho um jogador tão ruim assim não. Quero saber a opinião de vocês. E agora, família, eu queria aqui reagir com vocês essa análise do Felipe Melo, também do Souza, que participou desse podcast, né, do Barba Podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição, falando sobre o trabalho do Diniz, sobre o processo, sobre jogos que o Vasco, né, vai ter uma certa dificuldade, como o de ontem, e embalar também em relação ao Lloyd, porque o Felipe Melo e também o Souza tocam em pontos importantes pra gente trocar uma ideia aqui sobre o Lloyd. Se liga só. Hoje tem jogo, quando operar, não estou dizendo que o Vasco vai ter uma apresentação maravilhosa, que vai ganhar o jogo, mas o processo na qual o Vasco vai começar a ter a partir de agora com o Diniz vai ser outro. E as pessoas vão começar a ver, pô, o cara trabalha pra caraca. Antigamente a gente ficava 1 hora no campo, rápido, 1 hora e meia. Agora, às vezes, é 2 horas o cara fica no campo trabalhando, insistindo, errando. Antigamente era o GPS tá ali, e é legal a gente ter tudo isso, mas não tem esse negócio de GPS, esquece. Mas já correu demais hoje, vai sobrecarregar. Acabou, vai trabalhar, vamos trabalhar. Não tem cansaço, só... Isso tudo, o cara é sacanagem, eu tenho certeza. E o Pedrinho já queria ter levado ele antes. Sim. Então não conseguiu. Agora conseguiu. Acredito eu que a torcida tendo paciência com o próprio Diniz, cara, o Vasco vai colher frutos maravilhosos. Tenho certeza disso. O diferencial dele é o mesmo do Pedrinho. O cara é ser humano. Ser humano. O Diniz, cara, ele na apresentação dele ele falou: eu tô aqui, eu vou ajudar vocês a se tornarem melhores. Em todas as áreas. Então é um cara que, se tiver que chamar no canto para conversar, se vê que alguém tá fazendo coisa errada, vai chamar para conversar e dar um direcionamento, vai te ensinar a fazer coisas que você não sabia, vai te ouvir. A única coisa que ele fica chateado é se você não correr. Se você não correr dentro do campo e não fizer o que ele tá mandando, se você tiver medo de errar, aí ele fica louco.
Agora, se você errar, mas fizer o que ele tá pedindo pra fazer e insistir naquilo, você vai se tornar melhor porque você vai começar a ter confiança pra fazer. Confiança, né? Todo mundo fala, para de fazer, não dá pra sair jogando dessa forma, não dá pra jogar, não dá pra botar fulano. Se você acreditar no que ele diz, mesmo que você erre, ele ainda continua ali contigo e ele te dá confiança pra fazer aquilo que ele tá pedindo. Diferentemente dos outros que, assim, se você errar, os caras muitas das vezes te jogam na fogueira. Eu não pedi pra ele fazer isso, não foi o combinado, ele não, faz, errou, ele fala um palavrão que eu não vou falar. Eu assumo. Vou pra imprensa e vou falar. Fui eu que mandei. Cara, isso aí pro jogador é tudo. É verdade. Tudo. Pô, mas como assim eu posso? Você pode errar. Você vai errar. Não tô falando que você pode. Você vai errar inúmeras vezes. Eu vou te garantir. Só que eu tô te falando que quando também você começar a acertar, meu irmão, esquece. Isso. E é o que ele passa porque os outros não conseguem passar. Não faça isso, não faça aquilo. É muito não. Muito não. Ele não pode vir pra esse lado, te dar total liberdade pra jogar da forma que você sabe jogar, dentro daquilo que ele te apresenta pra você fazer, faça isso, que a gente vai conseguir vencer. E ele te dá total confiança pra você fazer aquilo. Errou? Vamos de novo. Tenta 10 vezes. Mas ele falou, uma hora, quando encaixar, esquece. E é o que ele consegue passar que os outros não. E assim, todo mundo que trabalha com ele nos clubes, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas já tinha ouvido falar muito dele. E todo mundo fala bem dele, né? Todo mundo fala bem como ser humano. Grita, dá lá as paradas dele, xinga todo mundo no campo, xinga todo mundo no Lloyd tem que entender isso, mas, né? irmão, quando é pra abraçar, ele abraça. Depois de xingar, ele vai lá, chama na conversa e abraça. E, pô, eu sei que você pode dar mais e tal. Então é um cara muito diferente como ser humano. E eu acho que isso é o diferencial dele. Sinceramente, o Lloyd na Turquia ele foi muito bem. Agora do Lloyd. O Alanyaspor, que ele tava lá, foi muito bem. Só que o Alanyaspor não é o Vasco. Entendeu? Então, assim, quando você traz um jogador igual o Lloyd pro Vasco, você primeiro precisa... como é que eu posso te dizer? Porque isso eu acho que é um pecado, muitas das vezes, de muitos clubes. Né? Você não estuda quem é o atleta. Você vê que ele dá resultados ali no campo. Falei isso ontem do Lloyd. Mas você não estuda o entorno do atleta. O Lloyd é, cara, doido. Doidinho. Mas tem muita força e muita qualidade, mano. Muita força e muita qualidade. Agora, o que precisa fazer com um cara desse? É ir botando ele na boa. Entendeu? Na boa. Porque ele tem condições. Porque a qualidade que ele tem, a força que ele tem. Agora, vai botando ele na boa. Só que, mano, precisa de um psicólogo. O clube tem que trabalhar. Por quê? Igual eu tô te porque falando, não tem a boa também, Souza. É só jogo decisivo, só jogo... várias vezes. Portanto, quando eu chegava nos clubes que eu ia, as pessoas falavam assim, fulano e tal falou muito bem de você. Falou muito bem do teu caráter. Falou muito bem que você é um cara família. Os clubes têm que entender isso. Não é só contratar porque o cara joga bem. Claro. Porque o cara joga bem, mas errou assim com o Orediano, né? De ambiente, não é um cara meio doido, é um cara... Não vai dar, meu irmão, vai dar problema. Entendeu? Então eu acho que o Vasco, nesse sentido, com o Lloyd, tinha que ter estudado todo o entorno dele. Porque, de fato, no campo, ele pode entregar, como ele entregou lá no Alanya. Mas o contexto do Alanya é que é um clube pequeno na Turquia, em que um clube que sai muito de transição, ele é rápido. Importante a gente entender isso. Não tem aquela coisa de competição. É ele e ele. Então ele vai jogar, ele vai fazer o que ele quiser e vai dar certo, porque ele é bom, cara. Ele não é ruim. Só que ele não tem tanta responsabilidade na vida. A verdade é essa. Ele é um cara relax. Agora, eu acho... Só pegando o gancho aqui do que o Souza falou, desculpa pelo áudio, família. Mas eu tava vendo um comentário agora há pouco de um inscrito, né, e falou exatamente isso. Poxa, eu não sei por que a galera tá cobrando o Lloyd e não sei o que. O cara teve personalidade, fez o gol, verdade. É o gol da classificação, podemos dizer assim. Só que exatamente o que o Souza tá comentando aqui, o questionamento em relação ao Lloyd. Essa parada que ele fez, né, e o Felipe Melo vai falar daqui a pouco, pro Diniz, cara, nem acho que seja, né, o pior de tudo, porque o Diniz é um cara que eu entendo que vai trocar uma ideia com ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ele já saiu ali meio abalado, de repente arrependido até de ter feito aquilo ali pro treinador, mas é exatamente isso aqui. Ele tentou dar uma cocota, não é, pô. Sabe, tu tá ganhando de 2-0, sei lá, 3-0, tu dá uma cocota. Agora, tu tá o jogo 1-0, os caras empatam, tem penalidade. Como é que tu vai tentar dar uma cocota? Tenta jogada individual, vai, cruza. Tenta arrancar um pênalti, agora uma jogada que, pô, sabe, pode dar errado. Deu errado, os caras saíram jogando. Ele tenta dar um ovinho também, né? O cara vem pressionar, ele tenta, perde a bola. Então é exatamente essa questão da cabeça, né, de ter responsabilidade, de entender onde ele tá, que tá faltando. Não é um clube pequeno da Turquia, é um clube gigante do Brasil. Então essa é a questão que o Souza falou muito bem ali, ele é muito 22. Tem que tentar mudar isso, porque tanto o Souza e o Felipe Melo vai falar também que tem qualidade, tem força. E isso aqui no futebol brasileiro ajuda, funciona, mas a cabeça, né? Ele vai falar aqui, ó, precisa de um psicólogo. Vai dar certo se trabalhar ele e colocando ele na boa e conscientizando ele, é o que eu tentava conversar com ele lá às vezes, de cara, mano, aqui é diferente, mano. Aqui é diferente. Eu tive na Turquia vários anos, né? Sim. Então, eu falava pra ele, aqui é diferente. Muito diferente. Então você tem que se cuidar, o entorno todo você tem que se cuidar, não dá pra sair. Se ninguém te vê aí
e aí não tá ganhando, e não sei o quê. Muita coisa. Você tem que tomar cuidado com tudo, a forma quando entra em campo. Pô, eu sei que gosta de dar um passe de letra. Ele gosta, vira a cara, é dele. Só que tem que ler o momento. Como é que eu vou fazer isso tomando de 1-0, mano? Torcida querendo matar, já o jogador entra, dou uma letra e erro. Vão me matar, então... Exatamente. Faz parte do processo. Sabe, quando venceu o Fortaleza, eu falei, olha, não é o melhor time, mas quando agora que empatou, tampouco é o pior time. O Vasco tem bom time. O Vasco tem bom time. Agora, faz parte do processo. O Diniz chegou ontem. Já de fato mudou a postura do Vasco. Mudou. Eu tô falando uma coisa assim que é muito relevante para isso que aconteceu hoje. O atleta Lloyd, assim, ele ainda não conhece o Vasco, né? E eu acho que poderia ter evitado esse negócio de fazer. Eu não sei se fez pro Diniz. Foi pro Diniz. Então, a bola do Grêmio fez a defesa, eu não sei para quem ele fez. Mas é totalmente desnecessário. Isso traz uma responsabilidade, uma pressão ainda maior, sabe? Totalmente desnecessário. E assim, tem que estar um pouco mais concentrado, né? O Vasco, estava dando jogo por 1-0, já estava 40 e tantos minutos do segundo tempo. O Vasco roubou uma bola e na saída de bola do Vasco, no contra-ataque do Vasco, o Lloyd tentou dar uma caneta. Tentou, pô. Pra trás. Perdeu aquela bola, o Diniz ficou maluco ali, a torcida do Vasco também. Então, assim, cara, tem que no mínimo ser inteligente. Assim. Eu entendo que o atleta de futebol, para render em alto nível, ele tem que pensar, sabe? Então, é um jogador que tem uma boa velocidade, sabe? Não vive um bom momento no Vasco, ainda não se encontrou. Mas parece que dá pano pra manga, sabe? Então, assim, alguém tem que chegar e falar, cara, calma, não é dessa maneira, cara. Você tá jogando num grande clube, sabe, de uma grande torcida. Aí trouxe uma responsabilidade totalmente desnecessária que aconteceu, gol do Operário no final, empata o jogo e vai pra pé. Comentando, primeiro, sobre o que o Souza e o Felipe Melo falaram sobre o trabalho do Diniz. Bem legal, né, saber disso aí que o Souza comentou, que o Diniz trabalha demais, 2h30, 3 horas. O Felipe Melo já tinha comentado isso num programa da Sport TV. Mas, cara, o Souza comentou isso antes do jogo. Né? E o Felipe Melo ali durante o jogo, que é o processo, vai ter jogos, mesmo contra um adversário, né, de menor expressão, inferior tecnicamente, vai ser complicado. Vai ser complicado, mas é um processo. O Vasco do Fernando Diniz, em comparação ao Vasco do Carille, Vasco do Felipe, mesmo com todo o sufoco que a gente passou ontem, diferente, cara, diferente. Você vê um Vasco pressionando o adversário, mesmo com cansaço, né? O Vasco roubou algumas bolas, o Ryan, olha o gol que o Ryan fez. Olha o gol que o Ryan fez, acreditou, pressionou, deu um tapa na frente, passa pelo trabalho do Diniz sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Então é um time muito mais organizado, mas tem tudo isso. Aí você pega o jogo contra o Fortaleza, foi o que eu comentei, o De Aranha, eu reagi, né, aos comentários do De Aranha no vídeo de mais cedo, ele falou exatamente isso, e eu comentei, contra o Fortaleza saiu um gol com 2 minutos. E o Fortaleza, um time que veio pra jogar, não somente se defender. E aí, no segundo tempo, um outro gol, sei lá, com 30, 40 segundos, muda todo o desenho da partida. Não tem não, um jogo difícil, um jogo eliminatório, um jogo de Copa, sabe? Mesmo com o adversário inferior, tecnicamente. Então acho que nessas 3 partidas do Diniz, dá pra dizer 3 resultados agora, né? Perdeu pro Lanús, ganhou do Fortaleza e empatou contra o Operário. Mas você vê uma evolução, né? E eu acho que a gente estava coberto de razão. O Vasco precisava de um outro treinador, porque esse treinador tem mais capacidade de tirar desse elenco do que o outro, que era o Fábio Carille. Então concordo plenamente com essa resenha aí, né? Legal entender também todo esse processo que o Souza comentou em relação ao trabalho do Diniz internamente. Sobre o Lloyd, família, eu vou passar aqui pra vocês, né? O vídeo foi no ao vivo da Vasco TV, né? Eles filmando ali a saída dos jogadores e o Lloyd saiu dessa forma aí. Já na batida ali, né? Ele faz o gol, ele já sai meio cabisbaixo, sabe? Cara, o que o Souza falou aí foi maluquinho, pô. 22 na essência. Na pura essência do 22. Muito, mas muito 22, dá pra perceber isso. Maluco de pedra. Claramente, que isso, cara? Quem em sã consciência mete uma coisa dessa, faz uma coisa dessa? Mas tanto Felipe Melo quanto o Souza comentaram aí, né? Tem qualidade, tem recurso, é rápido, é forte, pode ajudar. Mas como eu disse ali, reagindo, tem que ter a cabeça no lugar, pô. Tem que ter a cabeça no lugar, precisa ter mais comprometimento, entender, não dá pra fazer isso aqui, ali. Pô, quando o Vasco tá ganhando, aí quer provocar o adversário, aí tu faz, mano. Mas não pode. Pô, como é que tenta uma cocota daquela ali, um jogo 1-0, cara? Sabe? Tem que ser mais... como é que é a palavra? Tem que ter mais seriedade, cara. Tem que tentar jogar, né, que dá mais certeza de acerto. Poxa, não pode. Não pode esse tipo de comportamento. Mas, né, entendo que o Diniz vai trocar uma ideia com ele, Pedrinho, né, e que futuramente, cara, possa ajudar. Porque eu concordo com ele. É um jogador que o Vasco sente falta. Dessa força, desse tapa na frente, né, atacar o espaço, mas louco de pedra. 22 por 1. Vamos ver como é que o Diniz vai
vai conduzir, né, nessa questão emocional aí de comportamento do Lodge, porque é isso, é um jogador que eu nem citei aqui no início do vídeo, poderia, né, começar jogando contra o Fluminense, traz o Nuno pro meio campo, Lodge na ponta esquerda, mas não sei, né, o que o Diniz vai fazer com todo esse turbilhão aí de emoções de Lodge Augusto. Família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, eu queria destacar o Ryan, e aí trazendo aqui o Felipe Melo, que falou que o Diniz vai tirar muito desse jogador, o próprio Diniz e também, o Ryan. Se liga só. O Ryan ele faz uma bela pressão, coisa que o Diniz gosta, faz a pressão, rouba a bola, tem um campo para percorrer e faz o gol na entrada da área, o chute, né? Mas o que me chamou a atenção na hora que ele passou para comemorar com o Diniz, o Diniz fala com ele assim, pelo menos eu não sou bom de leitura labial, mas que deu para entender, né? Se você puder fazer mais, vai lá e faz mais. Se puder fazer 2, 3, vai lá e faz 2, 3. Essa situação do Diniz de espremer o melhor, né, de dar sempre o melhor, assim, ó, não fica na comodidade. Fez um gol, se puder fazer o segundo, faz o segundo. Sabe, se está jogando bem, puder fazer melhor ainda, faz melhor ainda. Espremer e tirar o melhor do atleta é algo realmente muito bom do Diniz, e pode ter certeza que o Ryan vai crescer muito ainda na mão desse treinador. É um talento bastante raro. Acredito que ele vai deslanchar na carreira dele e ser um jogador top de linha, não só aqui no Brasil como na Europa. Eu acho que ele tem, o potencial dele é enorme, eu enxergo assim. E desde que eu cheguei eu tento colocar o Ryan numa posição que eu acredito que ele tem, na posição, não no posicionamento do campo, uma posição que ele tem que ocupar no cenário do futebol brasileiro. Ele é um jogador muito diferente, com competências variadas, num nível muito alto. Ele está aprendendo a se desenvolver e se enxergar. A hora que ele se enxergar do tamanho que ele pode ter, acredito que ele vai ter uma carreira brilhante. O Diniz é um paizão para mim, está me ajudando muito, ele falou que vai me ajudar bastante. Como eu falei, ele nos outros clubes ajudou muitos jogadores, creio que agora aqui comigo ele vai me ajudar bastante. E está sendo, até na hora do gol ele tá me dando esporro, então é assim mesmo, ele vai me ajudar bastante. Ali na hora do gol ele falou que, né, um gol é muito pouco, então tem que fazer 2, 3 para ajudar a equipe. Me ajuda aí, assim como Douglas Luiz, Paulinho, Thales Magno, em algum momento, Gabriel Peck contribuiu muito em 2023. Assim vai ser com o Ryan, agora com o Fernando Diniz. Poxa, família, sabe qual é a causada nisso tudo? É que não deve ficar muito tempo. Provavelmente vai sair aí agora, né? Aí é complicado, porque sempre comentei aqui com vocês, eu mesmo sou meio bipolar em relação ao Ryan. Já falei aqui, sai pelo amor de Deus do Vasco. Lembro daquela partida contra o Galo, que ele entra mas num cansaço, entrou no decorrer do jogo num cansaço. E já teve outros momentos que eu falei, olha aí o Ryan, passe, jogar de 9, não sei o quê. E não, tá jogando pelos lados, uma função que eu nunca gostei, o Ryan exercendo ela, mas com o Fernando Diniz tá entregando, né? Uma excelente partida contra o Fortaleza, jogou muito bem, foi o melhor da frente, na minha opinião, ali ontem, em comparação a Nuno, Coutinho e Verratti. O Ryan carregou os 3 ontem, né? Não somente pelo gol, mas era o cara que estava tentando alguma coisa, pressionando. E legal, né? Esse entendimento do Ryan, de gostar dessa cobrança, né? Do Diniz, como o Felipe Melo falou, extrair tudo que ele pode. E a gente entende que ele tem um potencial, né? O cara que fez tantos gols na base, poxa, não pode esquecer no profissional. Então acho que o Ryan vai ser importante, pelo menos ali até a parada. Não sei se ele vai seguir no Vasco, mas que bom que o Ryan está contribuindo, porque a gente tem dificuldade, né, nessas beiradas de campo aí, então está sendo um jogador muito importante. Lembrando que o Felipe Bastos, né, falou isso num corte que eu trouxe aqui, que ele vai ser um jogador fundamental, e de fato, desde a chegada do Diniz, vem tendo ali um certo protagonismo com a camisa do Vasco. E para finalizar, não cortei aqui nenhum vídeo, mas peguei essa declaração aí do Fernando Diniz em relação ao nosso goleiro, o melhor do Brasil, tá? Léo Jardim, ele disse o seguinte: Léo Jardim é um dos possíveis convocados para a seleção brasileira. Eu concordo plenamente. Inclusive, no nosso vídeo de mais cedo, eu levantei, né, essa questão. A partida de ontem, ela serve para a galera que quer contratar um excelente goleiro, vai crescer os olhos para cima do Léo Jardim, tanto clubes da Europa e aqui do Brasil, né, também. Eu já falei isso aqui algumas vezes, Cruzeiro, Palmeiras, né, muita gente fala também, comenta sobre o Bahia, né, poderia ali estar olhando pro Léo Jardim. Então, assim, claro que isso é um planejamento, é um sonho, né, para a carreira do Léo Jardim, ser convocado para a seleção. De repente, ele e o staff dele têm a ideia de sair do Vasco e ir para um clube que possa possibilitar ele, né, brigar por títulos, brigar na parte de cima da tabela, e o Vasco tem essa dificuldade nesse momento, mas, por outro lado, a partida de ontem pode também dar
caramba, né? É aqui, irmão. É aqui que eu vou ficar. Aqui eu tenho condição de se tornar um ídolo do clube, né? E apostar numa melhora do Vasco, num crescimento, fazer parte desse processo, dessa mudança de postura, né? De voltar a brigar por títulos, de brigar na parte de cima da tabela. E ele, claro, vai ser, né? Um cara muito importante nesse sentido. Então, eu espero que ele possa pensar na segunda opção e fechar, renovar com o Vasco, porque, assim, é um grande goleiro, família vascaína. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Daqui a pouco eu tô de volta. Muito bom ser Vasco.